Oi, hoje eu vou falar sobre um documentário chamado Cidade 40. Conta quando foi que os Estados Unidos soltou aquela bomba atômica, aonde ele acabou com Hiroshima e a União Soviética percebeu que ela estava atrasada em relação aos Estados Unidos. E eles precisavam urgentemente ter também uma usina nuclear, aonde eles poderiam fabricar o plutônio que faz a bomba atômica. E para que isso acontecesse, eles escolheram um terreno aonde eles usavam, foi usado os presos para construir a usina, o lugar onde seria fabricado o plutônio. Assim, aqueles que iam e não queriam continuar trabalhando, como eles estavam a par do que estava acontecendo, que eles estavam fabricando uma usina nuclear, eles não poderiam voltar. Então, eles eram mortos. E assim que terminou a construção, precisava de químicos, pessoas que trabalhavam nesse meio científico, nesse meio de produção do plutônio. E eles simplesmente resgatavam as pessoas, sequestravam as pessoas e levavam. Aquela pessoa não tinha outra opção a não ser trabalhar. É, Tanto homens ou mulheres, eles eram sequestrados, levados para trabalhar nessa usina nuclear. E essas pessoas não podiam mais voltar, sair dali. Eles tinham que continuar trabalhando em segredo absoluto e que para isso eles teriam que trazer também sua família. Então começou a formar uma cidade porque as pessoas eram obrigadas a ficarem ali trabalhando e o governo russo oferecia a casa, comida e, enfim, acabou se transformando numa bela cidade. Essa cidade tinha de tudo. A saúde, atendimento médico de qualidade, dentista, escola, parque, tudo do bom e do melhor. Era uma cidade considerada modelo, mas ela era completamente isolada. Ninguém podia entrar nessa cidade. Ah, as pessoas que moravam ali dentro, e principalmente os químicos que trabalhavam com plutônio, no início de tudo, eles manuseavam com as mãos limpas, sem luva, sem proteção, e morreram muita gente contaminado pelo plutônio. E também pessoas que pegavam o ônibus para ir para a fábrica trabalhar lá na indústria de plutônio, quando eles vinham de lá, eles vinham todo contaminado. Quer dizer que toda a cidade ficava contaminada também. Existiam lugares onde a contaminação era muito maior. As pessoas mais antigas, que já moravam ali há mais tempo, sempre orientavam os filhos: ó, determinado lugar você não fica, determinado lugar você não vai. E inclusive aonde o ônibus parava para descida de trabalhadores. Enfim, as pessoas. Por que que foi descoberto essa cidade isolada? Porque dentro dessa própria cidade existe aquelas pessoas que não aceitam aquela condição de isolamento e também pela falta de saúde. O câncer mata muita gente, eles são contaminados. E o que que acontece? Existe essas pessoas, inclusive uma mulher, ela trabalha como advogada nos direitos humanos e ela começa a trabalhar contra o governo,
sobre a fabricação do plutônio e tem jornalistas que moram fora dessa cidade e sempre tinha contato com as pessoas que moravam nessa cidade. Essas pessoas podem sair desde que tenha uma autorização. Eles vão, para sair de dentro da cidade, tem que ter autorização. Então eles saem, é tudo muito controlado, o portão é tudo, a vigilância é muito grande. Então aqueles que conseguem licença para ir visitar amigos ou sair um pouco através de uma licença, eles não podem receber amigos em casa. Então tem um jornalista que sempre ficava preocupado e ficava curioso por que aqueles amigos do pai dele, da mãe dele, ia visitá-los e eles nunca podiam ir aonde eles estavam. E a mãe e o pai sempre falavam, não, é uma cidade que não pode ir. Mas as pessoas que saíam de lá, saíam falando bem, não podia falar mal de lá. Inclusive, aqueles que saíam, conseguiam sair através de uma autorização, eles às vezes eram testado e vigiado por agentes. Às vezes dentro do ônibus, sentava uma pessoa do lado daquela pessoa que havia saído e fazia muitas perguntas, ver se ele ia falar alguma coisa sobre a cidade. E como eles nasceram, muitos, a maioria nasceram e cresceram ali dentro, eles aprendiam as regras que deveriam ser seguidas. Não falar demais, não trazer visitas, um monte de não, não, não. Enfim, como eu já falei, que tinha pessoas que trabalhavam para ver se conseguia cessar essa fabricação do plutônio, da bomba atômica. E foi várias outras pessoas que também ficavam a favor dessa mulher. Então, através deles, dessas pessoas, conseguiram entrar dentro dessa cidade isolada uma câmera escondida. Passaram pela portaria e foi entrevistar pessoas e as quais contaram tudo, o que acontecia, como eles chegaram lá, como era a vida. Muitos adoravam aquela vida, falavam que eles tinham tudo, que a cidade era maravilhosa, que tudo lá funcionava bem, o supermercado era muito bem abastecido de produtos de primeira qualidade. E claro que havia produtos que não chegavam ali, mas a maioria era muito bem abastecido. Inclusive pessoas que entrou com câmera escondida falava que existia coisas ali dentro que lá fora, onde que dizia que era uma cidade livre, não tinha. Então eles tinham tudo de primeira qualidade, mas ao mesmo tempo eles tinham a pior coisa, que era a radiação, a contaminação. Não existe só essa cidade 40, existem várias outras cidades, inclusive essas cidades não constavam no mapa, porque se consta no mapa, traz curiosidade, as pessoas querem saber onde fica, e o que aconteceria? Poderia descobrir que ali tinha uma fabricação de bomba atômica. Enfim, com muita luta, com muita dificuldade, gente lutando para que isso acabasse, que fosse divulgada que existia essa cidade. Teve lá em Chernobyl, que teve aquele vazamento de plutônio, e aquilo já era também uma cidade isolada, onde as pessoas não podiam entrar, e
chegou também nessa cidade 40 essa notícia. Então eles ficavam apavorados que podia acontecer a mesma coisa que aconteceu em Chernobyl. Enfim, o governo atual da Rússia naquela época era a favor da fabricação da bomba atômica e lutava para isso. Aí teve uma mudança de governo e esse governo começou a, a acabar com esse tipo de cidade, com essa fabricação de plutônio. Mesmo ela constando no mapa depois que tudo foi descoberto, ela ainda tem uma grande quantidade enorme de agrotóxico, de plutônio. Eles não ficam sem reserva. Inclusive, o Putin fala que não mexe com eles, porque eles estão mais preparados do que se possa imaginar. Na fabricação da usina, na fabricação do plutônio, quer dizer, a, aqueles dejetos que eles tiravam da usina, eles jogavam dentro dos rios, dentro dos lagos e contaminou tudo. Os peixes são contaminados, as águas dos rios são contaminadas, o gado é contaminado, o leite que chega nas prateleiras também são contaminados. Quer dizer, para poder ter o poder das armas, para poder ter o poder na guerra, se um dia estourar uma guerra, os governos não medem as consequências e não valorizam as pessoas. É só um brinquedo na mão deles. Eles dão a melhor condição de vida para as pessoas que moram nessas cidades, mas ao mesmo tempo essas pessoas não têm vida. Eles são todos contaminados. Tudo que eles comem são contaminados. Então, é um caso de se pensar. É um caso da gente pensar assim: por que isso? Por que para preparar uma bomba atômica acaba com tantas vidas? Nessa cidadezinha, cidade 40 que eu estou falando, o cemitério é cheinho de jovens, crianças que nunca alcançaram nada na vida e nem viveram e morreram de câncer. Então, as autoridades, eles mesmos não moram lá, eles estão bem longe dali. Mas eles fazem e fabricam e constroem a torto e a direito, da maneira que eles pensam. Eu fico pensando, para quê? Qual é o objetivo disso? Para se defender de uma guerra? Para lutar contra um outro país? Que na verdade vai sacrificar mais pessoas? A gente viu a destruição quando foi na guerra, quando soltou as bombas atômicas. Quantas pessoas morreram, perderam a vida, os que escaparam ficaram contaminados, morreram de câncer ou alguma coisa. A gente fica pensando que a gente não vale nada. O governo tem a gente nas mãos como um objeto. Então era sobre isso que eu queria falar, cidade 40, a cidade isolada. Eu peço, por favor, dê uma olhada nos meus outros vídeos, eu tenho vários vídeos aí. Deixa seu like, deixa o seu comentário, que através do seu comentário eu possa melhorar e eu vou aprendendo cada dia mais. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.